você que sonha em viver da sua confeitaria, em viver dos seus bolos, em viver dessa confeitaria como eu vivo hoje, assim, eu sei que foi um sonho, assim, quando a gente está começando, mas hoje eu realmente vivo todos os meus sonhos da confeitaria. E é uma oportunidade muito grande de vocês aqui hoje, porque essa aula que eu vou dar aqui hoje é uma aula que eu nunca abri ela gratuita. Nunca. E até eu vou abrir vaga do formação, né, aqui hoje. E a condição que eu vou abrir aqui hoje, assim, todas as pessoas, todas as minhas alunas que já entraram no formação, elas só adquiriram formação em aulas pagas, ou em palestras, ou em eventos presenciais que eu ministrei. Então, é a primeira vez realmente que eu estou aqui em uma live, em um evento totalmente gratuito, que eu vou entregar um plano para vocês, que vai ser, assim, muito, muito, muito transformador. Eu tenho certeza que quem ficar aqui com a gente, fazer todos os exercícios, escutar, esquece celular, esquece vida, esquece um pouquinho a cozinha, porque eu sei que é desafiador, mas eu escolhi também o começo da semana para que a gente consiga focar 100%, porque eu sei que mais para o final da semana é muito desafiador para a gente que é confeiteira, porque já tem eventos, já tem um monte de coisa. Então, hoje, eu quero que vocês fiquem aqui comigo, porque vai ser a melhor aula e a melhor oferta que eu vou fazer para vocês hoje, que aqui vocês já viram, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para quem é essa aula hoje, né? Essa aula é para quem quer ser uma verdadeira empresária da confeitaria. Para quem quer ser reconhecida pelo que faz, para quem quer ter lucro, para quem quer ter liberdade com a família. Eu sempre falo que eu acho que a liberdade é uma das coisas, assim, um ponto que mais pega, assim, pelo menos para mim, né? Eu lembro quantas vezes eu passava noites e noites e noites e noites em claro e não tinha essa liberdade de escolher o que eu tinha que fazer, o que eu poderia fazer no fim de semana, porque eu tinha que trabalhar e tinha que entregar, e tinha que produzir, e tinha que fazer tudo. Então, essa aula aqui de hoje vai ser um plano realmente para você que quer mudar a sua confeitaria e a sua vida de 2026, tendo lucro e liberdade. É para quem sonha em ter um espaço físico. Então, assim, ai, Marina, eu estou na minha casa, eu não sei ainda, eu queria ter um outro local, eu queria me mudar, sair. Então, o que eu posso fazer? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer para mudar um pouco e sair da minha casa ou ir para um lugar, né, para um espaço, né? Essa aula é para você. Para quem quer fazer de 2026 um ano da virada, vivendo da confeitaria com estabilidade, com tempo para a família, com felicidade. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu quero que vocês falem para mim aqui no chat, diga eu, quem quer transformar a sua vida? Quem quer fazer da confeitaria algo transformador? Eu quero que vocês já comentem. Eu. De vez em quando vocês vão escutar minha cachorrinha latindo, viu, gente? Aqui, mas é normal. Se ela escutar alguém passando ali fora, ela late. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso. O conteúdo da aula de hoje é realmente um plano, tá, gente? É um plano para quem quer ter lucro e liberdade. E eu vou passar por todo esse plano, fazer o passo a passo dele, vou estar sempre conectando com vocês, vou conversar com vocês, vou estar perto de vocês. Mas antes de entrar nesse conteúdo, eu quero compartilhar um pouquinho da minha história. Quem é essa pessoa que está aqui conversando, falando para vocês? Quem é essa pessoa? Porque por muitas vezes, aquilo que nos leva ao sucesso não é apenas uma estratégia. É uma decisão de seguir aquilo que faz o nosso coração vibrar. Então, eu tenho muito isso na mente de vocês. Às vezes, eu sempre falo que eu ia para algumas aulas, eu saía de casa, eu já até sabia daquela matéria, eu já sabia o que ia acontecer. Mas a decisão de eu estar ali, o pouco que eu peguei, o gancho que eu peguei ali, transforma a nossa vida. E é isso que vocês vão ter aqui hoje. Tá bom, gente? Eu sou Marina Távora, filha abençoada de Deus, esposa do Ademar, mãe do Gabriel, fundadora da Sweet Vanilla, a maior e mais desejada empresa de carrinhos gourmets do Brasil. A gente atende mais de 10 mil clientes por mês.
Eu criei os carrinhos gourmets e a Sweet Vanilla atende o Brasil inteiro. Eu faço festa atendendo o Brasil inteiro. Então, é essa pessoa que vai falar aqui com você hoje. Mas eu queria falar para vocês que nem sempre foi assim. Eu sempre falo que todo mundo vê onde a gente está no Instagram, glamour lá, todo mundo maravilhoso, né? Mas nem sempre foi assim a minha vida, e eu vou contar um pouquinho da minha história, de tudo que eu passei, resumido, porque a gente poderia passar horas aqui falando sobre isso, mas eu vou resumir um pouco para vocês aqui do que é a minha história, do que eu fiz, tá, gente? Então, eu sou de Fortaleza, para quem não sabe, cearense. Hoje eu moro em São Paulo, eu sou formada em fisioterapia, e durante a minha faculdade de fisioterapia, quem pagava minha faculdade era um tio meu. E aí, para eu ajudar na faculdade, eu comecei a vender doce. Eu vendia brownie para poder pagar a minha faculdade, para ir no salão de beleza, para fazer coisas que adolescente precisava fazer. Em 2010, eu me casei e vim morar aqui em São Paulo. Me casei com o Ademar, meu esposo, e vim morar aqui em São Paulo. E o início foi muito difícil, né? Eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia ninguém. Ele é cearense também, o Ademar, para quem não sabe, mas ele já mora aqui em São Paulo. Ele já morava em São Paulo quando eu conheci ele. E quando eu cheguei aqui, foi muito, 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 muito desafiador, porque eu não conhecia ninguém. Eu vim trabalhando como fisioterapia, minha família, por parte de pai, inteira é médica, então eu achava que eu tinha que fazer algo da saúde. Eu tinha que estar na área da saúde para conseguir alguma coisa. Ai, que linda! Vocês estão falando aqui, eu vou olhando também, gente. E aí, no início, foi muito difícil, realmente, porque, assim, você chegar num lugar que você não conhece ninguém, trabalhar, e sabe quando você acorda todos os dias e eu olhava assim e falava, gente, não é isso que eu amo. Meu Deus, eu ficava me perguntando, né? E como eu tinha essa herança da minha família por parte de pai, todos são médicos, eu achava que eu tinha que gostar, que eu tinha que amar alguma coisa da saúde. E aí, até que um dia, sabe aquele dia que você tá assim, triste, eu olhei pra cara do meu marido, tristinho, ai, amor, não sei se é isso, não sei se é isso que eu quero viver, não sei se é esse propósito que eu quero, acordar todos os dias. E o Ademar olhou pra mim e falou assim, amor, por que você não volta a fazer seus brownies? Quando eu te conheci, você fazia. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, sabe quando uma pessoa fala uma coisa pra você, o seu coração bate forte, assim? E ele falou assim, olha, seus olhos brilhavam quando você estava na cozinha, você estava vendendo. Na hora eu falei assim, meu Deus, será? Como assim? Mas foi isso. Eu falei, não, eu vou, é isso mesmo que eu quero. É isso que eu quero fazer. É isso que eu vou fazer. Então, foi ali, naquele apartamento que eu estava, eu fazia, acho que uns 8 meses que eu tinha chegado em São Paulo, e assim, na hora eu nem pensei, por onde eu vou começar? Eu não conheço ninguém, aonde que eu vou começar a vender, né? Mas foi assim que eu comecei, foi assim que eu comecei a fazer, né? Aqui nesses slides, se vocês verem, tem até umas fotinhas da minha casa, a segunda foto, eu já estava fazendo doce. E eu comecei nesse meu apartamento de 75 metros quadrados, virando noite, trabalhando. Mas eu tinha um sonho e eu sabia que esse sonho ia dar certo. E aí, depois que eu decidi tudo isso, eu decidi contar para minha família um pouco, né? Falar, olha, eu não vou mais trabalhar fisioterapia, eu tinha medo de contar. E eu lembro que até minha mãe, todo mundo falava, como assim? Vai largar um diploma para viver de doce? Como assim, gente? E eu falei, não, é isso mesmo, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é disso que eu quero viver. E uma frase que depois, assim, né, que foi passando, que eu fui me capacitando, fui aprendendo, né, hoje eu sei o quanto é importante você seguir o seu sonho, né? Seguir, acreditar, né? E se arriscar, né? Se capacitar, mas se arriscar, né? Por quantas vezes a gente desiste dos nossos sonhos por causa da opinião de alguém, que às vezes pode ser até alguém que te ama, que ela quer te proteger, né? No meu caso, ela queria me proteger, ela falava, meu Deus, como que ela vai sair de uma coisa que é fixa, mas para uma coisa insegura? E hoje, ainda é mais chique, porque você ser confeiteira é chique, né, gente? Você ser chefe, você fazer bolo e tudo, é muito chique, né? Mas antigamente, há 13 anos atrás, era tipo, boleira, amiga. Aprendeu a fazer doce, você vai vender um docinho ali. E era isso mesmo, e eu fui. E foi assim.
Eu comecei sozinha, no meu apartamento, virando noite, e logo depois que eu decidi largar realmente a fisioterapia, eu fiquei grávida do meu filho, Gabriel, que é uma bênção. E aí, ó, Deus colocou mais um desafio na minha vida, mas Deus só coloca desafio nas nossas vidas que a gente consegue passar, viu, gente? Então, eu tenho isso para dizer para vocês. E foi assim, com meu filho, com um apartamento pequeno, em uma cidade nova, em um lugar novo, que eu comecei a minha história e a história da Sweet Vanilla. E um dia eu já fazia alguns doces, eu já estava tendo os meus primeiros clientes, porque eu comecei a vender no prédio, amigos que o Ademar já tinha, porque ele tinha um ciclo de amizade, que não eram meus amigos ainda, mas ele tinha um ciclo de amizade, então eu comecei a oferecer. E aí eu comecei a vender e fazer alguns doces, eu me capacitei também, comecei a fazer bolos decorados, eu vendia brownie, eu vendia várias coisas. E aí, eu comecei a fazer doces para uma decoradora. E essa decoradora era uma decoradora super famosa, mas eu tenho uma amiga em comum que trabalhava com ela. E aí, um dia ela ligou para mim e falou assim, ai, Marina, sabe aquela decoradora, minha amiga, que eu trabalho e tal? Eu falei, sei, lógico. Então, é o aniversário dela. Aí eu, ai, que legal. Ela falou, tu quer fazer alguma coisa para ela, alguma coisa diferente? Porque ela já ama teus doces. Eu falei, lógico. Eu desliguei o telefone e falei, eu quero. Quando eu desliguei o telefone, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer para essa mulher que tem tudo? O que eu vou fazer de diferente? Se eu mudar um brownie para ela, se eu mudar só um brigadeiro, se eu mudar só um bolo, não é isso, eu queria assim, sair total da caixinha. Então eu fiquei ali pensando, eu falei, vou pensar algo bem diferente, bem diferente, bem diferente. E foi aí que eu criei o meu primeiro produto, que foi a minha estação de brigadeiro de colher. A minha estação de brigadeiro de colher era uma bandeja volante transparente, né, uma bandeja de acrílico, onde as pessoas passavam com brigadeiro de colher na festa. Então, na pista de dança, passava essa estação. E aí eu falei para ela disso, eu falei para ela sobre essa minha estação. Quando eu contei, ela falou, ai, achei o máximo e tal. Eu fiz uma bem grandona que não passou na porta, depois eu tive que diminuir ela. E eu fui nessa festa, a gente prestou esse serviço e, tipo assim, gente, foi um sucesso, um sucesso, um sucesso, um sucesso mesmo. E em pouco tempo, essa estação foi copiada, muita gente começou a fazer essa estação de brigadeiro de colher, né? E eu sempre falo que, às vezes, a gente fica procurando no nosso cardápio, ou para lançar Páscoa, fazer um lançamento na nossa confeitaria, a gente fica querendo criar roda, algo que não existe. Gente, eu criei uma estação de brigadeiro, que era algo que todo mundo já amava, eu só mudei a forma de apresentar ela. Então, eu às vezes me pego até eu mesmo, assim, tentando criar algo tão mirabolante, diferente, mas assim, a forma de apresentar é muito mais importante para você fazer, né? E aí depois eu comecei a trabalhar muito com essa decoradora. E aí eu também senti a necessidade de estar sempre inovando, de estar trazendo sempre novidade para o mercado e tudo. Até porque muito rápido copiaram bastante essa estação. E foi aí que eu criei os carrinhos gourmets. Porque antes, nessas mesmas festas que eu já fazia a estação, não tinha carrinho, era barraquinha. Aqui em São Paulo, eu vi que tem muita gente que é de fora de São Paulo, mas aqui em São Paulo tinha muita barraquinha, eram as barraquinhas e tinha muito mais de salgado. E foi aí que eu criei os carrinhos gourmets. E hoje, a Sweet tem carrinhos gourmets, tanto de doce como de salgado. A gente atende mais de 10 mil clientes por mês. E também eu já atendi muitos clientes famosos, né? Eu coloquei algumas fotinhas aqui de alguns clientes que eu atendo, né? Então, Larissa Manoela, Ronaldo Fenômeno, Ivete, Alok, Anitta, Ludmilla. Eu já realmente atendi vários. Mas nada disso teria acontecido se eu não tivesse feito aquela escolha lá atrás. Nada disso tinha acontecido se eu não tivesse dado o primeiro passo, se eu não tivesse aberto a cabeça, se eu não tivesse escolhido fazer aquilo. Porque tem coisas que só você pode fazer por você. Inclusive, está aqui nessa aula. Hoje eu estou aqui como um meio de falar para você, de levar conhecimento de tudo que eu faço. Mas tem coisa que só você pode fazer.
Só você pode fazer por você. Então, mas hoje eu não vim aqui para falar sobre mim, eu passaria horas aqui contando, porque eu acho que só a gente que viveu e vive até hoje sabe como é desafiador, né? A gente ter um negócio, ter uma empresa, ou estar em casa, no Brasil. A gente gosta, né? Eu gosto muito de falar, eu sou muito feliz, sou muito grata a Deus, a todas as bênçãos que Ele me deu. E eu passaria horas e horas aqui falando, mas hoje eu não vim aqui falar sobre mim, né? Então, me conta com sinceridade. Hoje, vamos começar a falar, tá? Hoje, como você se sente dentro da sua empresa, tá, gente? Eu quero saber como que você se sente. Agora que a gente falou um pouquinho sobre mim, eu quero escutar mais sobre vocês, né? Então, eu queria saber, hoje, você trabalha demais e não vê resultado? Vai respondendo aí, tá, gente? Enquanto eu vou beber na aguinha. Você sente que o seu dinheiro que você ganha mal dá para pagar suas contas no final do mês? Você tem controle na sua cabeça do seu tempo? Você é tudo organizado aí na sua cabeça? Você sabe o que você tem que fazer todos os dias? Eu quero que vocês vão falando para eu saber como é que vocês estão. Sobrecarregada, cansada, me sinto sozinha. Eu sei muito bem o que é isso. E o que eu venho falar aqui para vocês hoje é que se sua resposta foi sim para qualquer uma dessas coisas que eu falei hoje aqui, que você não está sozinho, porque hoje eu estou aqui para segurar na sua mão, para estar do seu lado, para te trazer clareza, para te entregar um plano, para te ensinar a organizar o que você tem aí hoje. Às vezes eu paro assim porque eu tô lendo aqui, tá, gente? Meus clientes são meus amigos. Os meus primeiros clientes também eram meus amigos, gente. E não tem nada de errado. Tudo que eu tô conversando aqui com vocês, tudo que eu estou passando aqui para vocês, não tem nada de errado. Nada de errado no que a gente está acontecendo. Por quê? Porque a gente foi ensinada... Hoje, o que ensina? O que todo mundo ensina? O que é fácil você achar no Google? Ou você vê muitas ofertas? O que mais tem? Receitas. Então, a maioria dos cursos que a gente aprende, eu também no meu começo foi assim. Eu aprendi o quê? Receita. Então, eu quero ser melhor, eu quero aprender técnica nova, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero aprender o melhor brownie, eu quero aprender o melhor brigadeiro, eu quero aprender o melhor isso. Então, assim, imagina que a gente só aprendeu isso. A gente só aprende a fazer receita. Hoje é muito, muito mais fácil você aprender uma receita do que realmente uma pessoa que senta para ensinar a você além da receita. Que é isso que a gente precisa hoje. Ninguém te ensinou a vender, ninguém te ensinou a se posicionar, a precificar o que você tem que fazer na cozinha, o que você pode, o que você não pode, como que você tem que fazer. Por quê? Porque é muito mais fácil você ensinar receita. E eu não estou aqui falando mal de pessoas que ensinam receita, tá, gente? Eu também ensino. Mas a gente não pode ficar só buscando mais uma receita. A gente tem que realmente se capacitar e mudar essa mentalidade de que receita a gente sabe fazer. Então, agora, qual é a próxima receita que eu tenho que fazer? Tá? Então, é isso. Se você quer ter uma confeitaria, o que você precisa saber não é fazer só bolo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo para que vocês vejam que, tipo, não é só eu falando. Não só sou eu falando, mas agora eu vou mostrar para vocês um vídeo para que vocês entendam. Abra um pouco a mente e depois eu vou comentar um pouco. Quer abrir uma confeitaria? Sabe o que você precisa saber? Não é fazer bolo. Fazer bolo é a última coisa. É o menos importante. Você precisa fazer bolo bem se você vai trabalhar numa confeitaria. Exato. Mas se você vai ter uma confeitaria, esquece o bolo. Vai estudar número, vai estudar DRE, vai estudar marketing, vai estudar vendas e precificação, tudo isso, esquece o bolo. Mas isso também é muito legal para quem está nos assistindo e tem às vezes um pequeno negócio, uma loja como a sua, e fala assim, às vezes é difícil vender. Aí está a prova de um grande sucesso, campeão de vendas, de algo simples, mas extremamente saboroso.
Não sei agora os números atuais, mas em 2022 vendia mais de 10 mil unidades por mês. É isso? Batendo 30 agora. 30 mil unidades mês. É muita coisa. É muito bolo, né? É muito bolo. E hoje é outra tendência. Se você for todo lugar, tem bolo de coco agora. Eu fui esses dias, Pão de Açúcar tem, supermercado tem, chefes de cozinha renomados puseram nos cardápios. Tive coragem de botar para vender. É a mesma coisa do brigadeiro. Eu tive coragem de pegar o bolo da mãe da minha avó e colocar ali. E agora todo mundo coloca. Então eu acho que isso é deixando minha marca. Então é outro trend, né? Outra tendência aí que eu tirei, não criei. É isso, gente. Eu quis trazer esse vídeo para vocês trazer um pouco de clareza para vocês de outra pessoa, né? Aqui todo mundo conhece a Carola, meu Deus, Carola Kremer. Levantem a mão quem conhece, né? Ela é muito famosa, é uma apresentadora, é uma chefe de cozinha, né? Ela teve uma loja e é como ela falou, ela ficou famosa por um bolo de coco. Hoje, todo mundo que vê bolo de coco aí, foi ela que criou, né? E essa clareza que ela está trazendo aí é exatamente o que eu venho aqui falar para vocês, porque é muito importante a gente ter realmente essa clareza de que é importante a gente saber receita? Mas o mais importante é você conhecer do seu negócio. E eu venho até falar uma coisa para vocês. Hoje, a Carola, ela não tem mais loja física, ela saiu da loja física dela e ela tem uma fábrica, porque ela exatamente entendeu isso, que para ela escalar, o que era que ela tinha que fazer. É muito bom, mas assim, ela teve que sofrer apenas muito na pele para entender que só o bolo de coco, só a receita não ia levar a ela aonde ela quer, tá? E aí, o que eu venho falar para vocês? Que o problema, realmente, das pessoas que realmente ficam travadas, cansadas, pensando em desistir. O problema não é você. Não é você. Eu venho aqui para dizer hoje. Por quê? Porque o seu negócio. Por que o meu negócio não vai colar? E por que eu não consigo sobrar dinheiro no final do mês? Por que isso? Por que aquilo? Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram sobre isso. Por quê? Porque não ensinaram a gente a pensar assim. E hoje eu vou fazer isso com vocês. Eu vou trazer clareza, eu vou entregar um plano para vocês. Então, hoje é o dia da virada, hein, gente? Na vida de vocês. E aí, além de tudo, tem muita gente que fica, o problema sou eu. Além da gente criar isso, porque eu já escutei muita gente falando, o problema é a crise, porque o Brasil tá ruim. Porque o Instagram tá isso. Porque aquilo tá... Então, assim, esquece. Não existe isso. Não existe problema nesse tipo de coisa. Não adianta a gente ficar caçando problema. O que a gente tem que aprender, se capacitar e enfrentar o que a gente tem que fazer, tá? E hoje, o plano que eu tenho para vocês na confeitaria, né? Você ainda pensa... Hoje, o que acontece? Existe uma divisão meio que na nossa mente, né? A gente passa muito tempo pensando como confeiteira. Mas, a partir de hoje, eu vou ensinar para vocês como você pensar como empresária, tá? E eu vou começar aqui com vocês. Você é aquela pessoa, tipo, que faz tudo, ao mesmo tempo, não estou dizendo que no meu começo também eu fazia tudo, tá? E para a gente conseguir sair desse ciclo de fazer tudo, a gente tem que se capacitar e mudar a nossa mente, tá? Mas, o que acontece? Se você faz tudo organizado, tipo, você faz tudo, você entrega, você vende, você faz o bolo, você posta no Instagram, você faz tudo, isso não tem problema, mas se for de uma forma organizada, tá bom? Então, essa falta de clareza mantém você sempre pequena, não deixa você crescer, isso não deixa você crescer. Essa falta de clareza que eu vou trazer aqui para vocês agora, tá? Eu acho que tá faltando, os meninos tiraram o slide aí, que eu acho que fica mais fácil para as meninas acompanharem. Aí, se vocês não botam aí também, eu fico perdida, gente. Então, é isso, gente. Essa falta de clareza de onde você está hoje, do que você precisa,
deixa sempre você pequena, tá? Então, sem metas, sem controles, sem estratégias bem definidas, você está sempre se sentindo pequena, você está sempre se sentindo presa dentro do seu próprio negócio. E não é que, sente, é realidade mesmo. A gente fica presa, porque a gente vira escrava do que está acontecendo dentro da nossa empresa, né? Então, mas hoje, isso vai mudar. Por quê? Porque eu vou fazer um plano com vocês, passando por todos os setores, passando pelo que vocês precisam fazer, abrindo a mente de vocês, mostrando essa clareza, para que a gente consiga realmente sair desse lugar, tá bom? Então, ai, Marina, o que é esse plano de ação? O que você tanto falou no Instagram, como que é? O plano de ação que a gente precisa ter primeiro, eu vou falar o geral aqui, que é esse slide, e depois eu vou passar no passo a passo, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa ter clareza aonde a gente está. A gente chama de estado atual. Qual é a situação que eu estou? O que está de errado na nossa vida, tá? Então, esse é o primeiro passo. Se vocês puderem voltar, que eu vou falar um pouquinho naquele slide primeiro, gente. Isso. Então, primeiro, a gente vai ter clareza de onde a gente está, tá bom? Segundo, o próximo passo é a gente criar metas. Por quê? Porque antes de criar meta, a gente tem que saber onde a gente está, tá? Depois a gente cria meta e depois a gente cria a estrutura para a gente alcançar essas metas, tá? Então, só para vocês entenderem que eu vou passar por cada um desses pontos, tá bom? Então, vamos começar, gente. Vamos lá, meninas, pode passar. Então, ó, o primeiro passo do plano é saber onde vocês estão, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que era para pegar o papel e caneta? Então, pega o papel e caneta que eu vou ler para vocês isso aqui, esse quadrinho, para a gente identificar se vocês pensam mais, estão agindo e pensando mais como confeiteira ou mais como empresária, tá? Então, eu vou fazendo assim, ó, eu vou ler e explicar cada uma dessas coisas e vocês põem pode dividir assim a folha no meio, sabe? Pega a folhinha de papel, divide no meio e põe assim, um Czinho e um Ezinho de empresária. Aí vocês partem a folha no meio, aí vocês vão marcando um X, um X, um X, um X, para depois a gente contar, tá? Então, vamos lá. Quem faz tudo sozinha? Já vai levantando a mão aqui no chat para vocês irem interagindo. O que é fazer tudo sozinha? Eu faço tudo só, tudo. Não tem ninguém que me ajuda, eu lavo louça, eu cozinho, eu entrego, eu faço tudo só. Ok, marca um xizinho, tá? Então, ó, quem cria processos e delegas? Não, Marina, hoje eu já tenho uma pessoa que me ajuda, mesmo que seja uma pessoa que me ajuda para lavar a louça. Mas não é só ajudar. Eu criei um processo para que ela me ajude da forma certa. Quem faz isso, pode marcar um xizinho e levantar a mãozinha aí para mim, tá? Ó, aceita qualquer encomenda. Então, assim, independente de o meu cardápio é pequeno, é grande, eu aceito qualquer encomenda, a pessoa liga, eu nem faço bolo de pasta americana, mas o cliente quer, eu vou fazer. Então, assim, essa pessoa pensa como confeiteira, tá? Então, quem faz isso? Aceita todo tipo de encomenda. É brigadeiro, é bolo, é salgado, é tudo, sem pensar realmente estrategicamente. Vai marcando, tá? Quem tem um cardápio estratégico? Ah, Marina, o que é um cardápio estratégico? É um cardápio voltado para o seu lucro. Você olha o que traz lucro para você. Pensa no seu estoque, pensa tudo nas compras que você faz. Eu quero saber quem faz isso, quem tem realmente o cardápio estruturado. Tá bom. Vamos colocando aí, gente. Vamos colocando aí, ó. Quem cobra o preço que acha justo? Quem cobra? Agora, quem precifica com base em lucro? Eu sei quanto que eu tenho de lucro em cada produto que está dentro do meu cardápio. Quem sabe, marca um X. Quem está correndo o tempo todo, gente, pro lado pro outro, eu vou no supermercado, eu corro, no mesmo dia eu atendo, eu faço bolo, eu vou no supermercado, marca um X. Quem tem uma rotina organizada, então ela acorda na segunda-feira na semana, ela já tem uma planilha lá de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, ela sabe o que ela vai fazer em cada dia. Ou seja, ela é uma pessoa organizada. Vamos botando aí, viu? Marcando. Quem se sente cansada e perdida? Marca um X. Quem tem visão
metas e estratégia. Estou só vendo vocês colocando. Quem vende doce? E quem vende experiência de valor, gente, entrega um produto de alto valor, com experiência, com valor agregado. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão contar os xizinhos, tá? Que vocês foram colocando lá. Conta quantos xizinhos. E eu quero que vocês escrevam aqui no chat. Quem marcou mais empresária? Quem marcou mais confeiteira? Bota assim, ó, empresária, confeiteira, tá? Deu o quê? Qual foi o resultado? Vocês vão somar. Aí eu botei mais X no empresário, então eu tenho um pouco de visão de empresária. Ah, não, eu marquei mais X de confeiteira mesmo, tá? A gente é confeiteira mesmo. Vamos lá, gente, vamos lá. Isso mesmo. Vamos contando o xizinho. É isso, gente. Agora que a gente sabe. Lembra do plano? Agora vocês sabem onde vocês estão. Então, a gente sabe, quem está agindo como confeiteira sabe aonde a gente está. Uma das coisas mais importantes é entender onde você está e para onde você quer ir. Aonde que eu quero chegar? O que eu quero fazer? E para isso, a gente vai achar os pontos que estão te travando agora. Tá? Então, assim, você já chegou no seu estado, então, olha, Marina, realmente o negócio não tá legal aqui, porque eu tô pensando como confeiteira. Mas aí agora, a gente vai começar a falar dos pontos que estão te travando dentro da tua confeitaria, tá? Agora, eu quero que você pegue o mesmo papel, passa a folhinha aí, põe do outro lado, tá? E a gente vai anotar os pontos que estão te travando, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Eu acho que eu vou ler todos, tá? Só para vocês entenderem um pouco dos pontos, tá? Falta de tempo. Eu tenho falta de tempo? Não, tem tempo sobrando na minha vida. Tá, não tem. Então, anota. É um ponto que tá te travando, tá? É só, assim, é bem importante eu passar por cada um desses e vocês realmente se identificarem. Não tem ninguém... Eu não tô mandando vocês mostrar, não tá mostrando pro amiguinho que tá aqui na aula, tá? Então, assim, vamos realmente fazer esse trabalho, tá? Então, é falta de tempo, precificação. Quem tá precisando isso? Poucas vendas, ó. Eu vou ler todinhos, tá? Insegurança na venda, falta de diferenciação, atendimento amador. O que é atendimento amador, Marina? O que é isso? É quando a gente não tem um roteiro, quando a gente não tem realmente uma estratégia para atender o cliente. Cada pessoa que chega, a gente atende de um jeito. Desorganização, medo de crescer, eu tenho medo. Ai, meu Deus, será que se eu sair daqui e for para lá, se eu sair da minha casa e alugar um cantinho para mim, será que eu realmente vou dar conta? Tá? Desorganização, medo de crescer, mentalidade limitada, falta de reconhecimento, baixa autoestima profissional, porque assim, às vezes a gente está num turbilhão tão grande que a gente fala assim, meu Deus, será que eu sou essa confeiteira mesmo? Será que eu sei fazer isso, né? Porque quando a gente está dentro do processo, quando a gente está vendo o problema de perto, é difícil você ver de longe, né? Então, medo de julgamento, falta de planejamento e depende só do boca a boca. Então, a gente não tem uma estratégia para venda, tá? Então, eu quero que vocês marquem tudo isso, porque ao longo disso a gente vai falar desses pontos que te travam. Então, deixa ele guardadinho aí no papel de vocês, porque eu imagino, eu não sei quantos desses pontos vocês falaram assim, eu preciso mudar. Não precisa colocar no chat, é uma coisa que vocês têm que ter anotadinho aí, tá? E o segundo passo do plano, vamos lá, é aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar? Vocês têm ideia, tipo assim, perguntar onde é que vocês querem chegar hoje? Às vezes, quando a gente está tão perdida dentro de um problema, ou dentro da nossa confeitaria, que você fala assim, eu não sei nem para onde eu quero ir. Já aconteceu comigo, tipo assim, eu estava tão perdida, eu estava tão cansada, eu estava tão exausta, que eu me fiz essa pergunta, para onde que eu quero ir?
No patamar da suíte. Vai ser mais, em nome de Jesus, viu? Então é isso. Por muitas vezes, quando eu estava desesperada, às vezes eu ficava, meu Deus, para onde eu quero ir? Mas eu vou te guiar nesse caminho agora. Esse passo a passo, esse plano que a gente está fazendo, é para realmente te guiar. E, Marina, eu não sei nem para onde é que eu quero ir. Aqui a gente vai traçar esse caminho hoje, tá? Então, me fala aqui, quem quer ter estabilidade financeira? Comenta aqui. Eu vou passar por várias coisas, tá, gente? Aqui, ó, é algo que... Meu amor. Aqui é algo, essa estabilidade financeira é algo que eu nem sonhava um dia. Mas tá aí, ó. Isso aí, e todas essas imagens que vocês estão vendo dessa estabilidade financeira foi algo que eu conquistei com a suíte. Isso aqui foi a confeitaria que me deu. Então, imagina, vocês querem isso para a vida de vocês? Vamos passar para o próximo. Uma agenda cheia de clientes, cheia de pedidos, mas uma agenda cheia, mas estruturada, sem desespero. Aí, ó, em todas essas fotos que vocês estão vendo, são entregas. Eu tô com cara de morta, descabelada, doida. Então, assim é bom ter uma agenda cheia, né? Uma empresa estruturada. Quem quer ter uma empresa estruturada? O que é uma empresa estruturada? Você faz doces, você tem receitas padronizadas, você pesa cada preparo, então você não perde dinheiro com isso, você tem uma equipe harmônica, você tem uma organização dentro da sua empresa. É isso que vocês precisam. Tempo com a família. Quem quer ter tempo com a família? Aí, ó, uma equipe estruturada, isso é uma parte só do meu time. Quando eu boto essa foto que tá faltando alguns, eles ficam com ciúme, viu, gente? Mas é isso é uma parte do meu time, ter uma equipe estruturada, assim. Eu falei muito hoje, essa semana, a gente está atendendo muitas empresas, porque é Black Friday, e tem muitas empresas corporativas fazendo ações dentro das suas próprias empresas, e eu falei, eu fico assim, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela minha empresa, por tudo que eu tenho. E aí eu fiquei sentadinha num banco, vendo um monte, eu não sei se vocês já viram, mas eu posto bastante, tem um quadro lá que a gente coloca tudo que vai acontecer na suíte, a gente tem mais de 40 eventos, e eu fico assim, meu Deus do céu, olha isso, mas sem as meninas, sem tudo, eu não chegaria lá, então vocês precisam de uma equipe estruturada, e para ter tempo com a família, para você conseguir sair, para você conseguir curtir, para você conseguir viajar, para você conseguir fazer tudo isso, você precisa dessas pessoas. Mas essas pessoas vão ser reflexos do que você vai ensinar e do que você vai passar. Então, assim, tudo isso que está aqui nessas fotos, esses passeios, essas viagens, o tempo com meu filho, é algo que, para mim, por muito tempo era um sonho. Eu posso dizer para vocês que eu acho que faz pouco tempo que eu comecei a ir na reunião de escola do meu filho, porque eu não ia, porque eu não conseguia chegar. E eu tenho foto, depois numa outra, eu vou até mostrar para vocês aqui, que era São João, mas eu tava de doma, porque foi o jeito que eu consegui sair correndo da confeitaria, naquele dia. Eu tava de doma. Então, tempo para si mesma. Vocês querem ter tempo para vocês? Olha aí, eu consigo hoje. E eu lembro que eu tinha uma crença tão grande de trabalho que quando eu olhava para uma pessoa, tipo, numa sexta-tarde, fazendo a unha ou passeando no shopping, eu falava, essa pessoa não faz nada da vida, amiga. Não faz. Como assim? Sexta-feira à noite? Ou sexta-feira de tarde? Não faz nada da vida. Por quê? Porque eu achava que eu nem tinha direito de fazer isso, eu nem tinha direito de ir para um salão, de ir para um spa, de viajar. Por quê? Porque quando a gente está dentro do nosso problema, quando a gente está dentro dessa estrutura desafiadora, a gente não consegue nem colocar a cabeça para fora para respirar. A gente não consegue enxergar o que a gente precisa fazer. E agora, eu vou começar a passar para vocês o terceiro passo, que é a estrutura, tá? Então, assim, primeiro eu falei para vocês, né, o estado atual, então vocês viram o problema de vocês viram, ai, Marina, o que me prende é isso. Eu coloquei aqui para vocês as metas
tá? Que foi o segundo passo. Então, assim, essas metas é o quê? Como é que vocês querem chegar? Tá? E aí, agora, a gente vai passar um pouco para a estrutura, lá, tá? Então, assim, o terceiro passo é estruturar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês cada ponto que a gente precisa ter para a gente conseguir aquilo. Por isso que é um plano. Aqui, hoje, nessa aula, nessa noite, é um plano real mesmo. Gente, eu falo muito, né? Tá rápido demais, vocês estão conseguindo entender? Põe aí mãozinha, legalzinho, tá dando para entender? Agora eu vou falar um pouquinho, tá, sobre estrutura, tá, gente? O que é estrutura? O que é uma confeitaria estruturada, tá? O que é que precisa ter, assim, ai, Mariana, não sei nem por onde começar. O que é que uma empresa precisa? Não só uma confeitaria, tá, gente? Isso aqui é uma empresa realmente precisa ter para crescer. Ele precisa ter uma área comercial. Ai, Marina, eu posso ser todas essas áreas? Pode. No começo você pode ser todas essas áreas. Na verdade, a gente só não sabe, né? A gente só precisa criar estratégia para todas essas áreas, mas a gente precisa começar a defini-las, tá? Então, o que é o que define não só uma confeitaria, mas uma empresa estruturada, tá? É ter um setor comercial, um atendimento ao cliente com script, tá? Por quê? Porque depois que você começa a estruturar seu comercial, você consegue sair um pouco dele. Porque eu era a pessoa que falava que ninguém vai vender para o meu cliente igual eu vendo. Menina, imagina. Meu comercial vende hoje o triplo do que eu vendia. Mas quando a gente tá fazendo tudo só, a gente fala assim, não, ninguém vende. Não, ela não vai saber, ela não vai saber falar desse bolo. E é isso. Por quê? Porque a gente tá dentro do problema, tá? Então, outra coisa que a gente tem que ter, produção, processos dentro da produção, porque isso vai fazer ganhar dinheiro ou perder dinheiro, tá? Ter um financeiro, aprender o que é fluxo de caixa, aprender a ter um controle de caixa, aprender a ter lucro, tudo isso é dentro do financeiro, tá? Marketing e redes sociais, que é uma das coisas mais importantes hoje, você se posicionar, você saber vender, você estar bem posicionada, falando para a pessoa certa, né? Ali dentro do seu Instagram, tá? Ter direção e gestão, né? Essa pessoa que vai direcionar tudo isso, né? Ter compras e estoque é algo muito importante, é ali o coração, realmente. Eu falo que uma empresa tem vários corações, e uma é comercial, porque o dinheiro tem que entrar, né? Mas, assim, compra e estoques também é muito importante, muito, muito importante. Imagina, tudo que está dentro da sua dispensa, tudo que está parado, é o seu dinheiro que está ali parado. Então, se você não comprar bem, você não souber gerenciar o seu estoque, você vai perder dinheiro. Tá bom, gente? Logística, entrega, né? Que eu acho que também é um desafio para todas as confeiteiras, que precisa fazer entrega, né? Ou quem tem loja física e tem delivery, enfim, é um desafio, né? Então tem que ter pessoas pensando, trazendo estratégia para isso, né? Então, esses são os pontos básicos. Ai, Marina, mas assim, eu sou todas as pessoas. Sim, você pode ser nesse começo, tá? Ser tudo isso, mas assim, você tem clareza de cada um desses pontos, você já consegue pensar em processos para cada um desses pontos, porque se a gente não tem clareza e não consegue traçar estratégia para cada um desses pontos, a gente não consegue sair. A gente não consegue sair de onde a gente está. Porque a gente está sempre fazendo a mesma coisa e não está estruturando, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam agora, né? Agora, eu queria que vocês pegassem e escrevessem 3 mudanças. Gente, nada é de um dia para a noite. Nada. Não adianta. Nada do dia para a noite vocês acharem e falar assim, ai, meu Deus, agora eu tenho que fazer tudo, vou parar tudo. Porque o nosso cérebro, imagine, o nosso cérebro, ele gosta de economizar energia. Economizar energia. Aprendam isso. Toda vida que vocês tiverem, assim, fazer alguma coisa aí dar aquela preguiça, é o seu cérebro querendo economizar energia, tá? Então, o que você vai fazer? O que você vai fazer agora? Você vai pegar 3 mudanças que vocês acham mais importantes que você quer fazer agora no seu negócio, no próximo ano. Ai, Marina, eu acho que o ponto mais importante é o financeiro, porque eu estou muito perdida, não sei como começar a fazer, não sei... Então, escolhe. E eu quero que você fale aqui para mim só um, que você acha que é, tipo, mais importante de todos esses pontos que a gente falou, qual é o que você acha que é o mais importante para você mudar hoje na sua confeitaria? Marketing. Vamos lá, gente. Vamos lá interagir, que eu fico aqui falando, quero saber vocês. Financeiro, vamos lá. Atendimento, nossa, muito importante, atendimento ao cliente. Financeiro.
financeiro e marketing. Vou ler, viu, gente? Vamos lá. Espaço independente da minha casa. Nossa, muito importante quando a gente está em casa, né? Porque parece que a gente nunca sai do trabalho. Meio de aparecer e divulgar, precificação. Vamos lá, gente. Vamos colocando. Tem bastante gente. Não tenham medo de colocar isso, ó. Isso aqui é uma coisa que eu vou falar muito para vocês também. Quando a gente escreve, tudo eu escrevo, tá, gente? Tudo eu coloco no papel. Quando eu tô com ideia, quando eu tô com coisa. Por quê? Porque é disruptivo você colocar no papel uma coisa. É profético isso, tá? Então, tudo que eu tô fazendo aqui com vocês é realmente profético. Por quê? Porque se você tem clareza, você anota, você olha para ele e fala, putz, eu anotei aquilo naquele dia. Segurança, precificação. Instagram com fotos bonitas, marketing de estratégia. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Então, peguem essas 3 coisas e aí, o que eu quero... Aí, agora, o que eu vou ensinar para vocês, tá? Porque, assim, eu não... Como a gente está numa aula que todo mundo tem os seus problemas, o que eu quero? Vocês escolheram 3 porque vocês... É o que vocês acham que tem mais problema aí desses 3, tá? Mas... Ai, Marina, eu vou fazer os 3? Não. Desses 3, olha aqui o que eu vou falar para vocês. Desses 3, vocês vão pegar um ponto e vai começar essa semana a trabalhar nele. Como assim, Marina? A gente anotou os 3, então, eu preciso mudar o meu financeiro, eu preciso fazer isso, marketing, eu vi muita gente falando muito de financeiro e marketing aí, né? Mas aí, até hoje eu faço isso na Switch, só para você ter ideia. Pega eu vou passar uma semana tentando solucionar esse problema. Então, assim, eu quero financeiro. O que eu tenho que fazer no meu financeiro? Como eu vou organizar? O que eu posso melhorar? Porque se você, imagina, de todos aqueles pontos que a gente falou, que foram mais de 10 pontos que vocês precisam criar, porque provavelmente muita gente não tem isso ainda dentro da sua confeitaria, mas eu quero que vocês peguem apenas um de cada vez. Um de cada vez. Porque quando a gente escolhe esse, aí o que a gente faz? A gente organiza. E isso, gente, até hoje eu faço dentro da Twitch. Tudo que eu falo aqui para vocês, tudo que eu mostro, por isso que às vezes eu sumo. Quem me acompanha aí no Instagram? Fala aí quem me acompanha no Instagram. Às vezes eu sumo nos meus stories, eu passo um dia inteiro, porque assim, eu tô fazendo tanta coisa, eu tô acompanhando tanta coisa, eu tenho muitos setores lá, e assim, toda vida que eu quero implementar alguma coisa... eu acho que alguém quer voltar ao slide. Isso. Podem tirar foto, tá, gente? Tira foto, print, porque, infelizmente, essa aula não vai ficar gravada, né, gente? Então, a gente avisou várias vezes. Por isso que eu tô indo devagar aqui com vocês, passando em cada ponto. Pronto, pode passar. Pode ir para o outro, tá? De escolher um. Isso. Exato. E aí, o que acontece? Hoje... Se você tentar... Imagina aquele monte de ponto que a gente colocou. Primeiro que a gente fica baldeado. Ai, meu Deus, eu preciso de tudo. Aí a gente escolheu 3. Do 3 a gente vai começar no primeiro. E isso eu faço até hoje dentro da Switch. Eu escolho uma coisa, então eu ensino, eu passo, eu vejo se dá dando certo, eu revejo, aí depois eu passo por outro ponto. Então, não achem que, tipo assim, vocês precisam pegar esses 3 pontos e já fazer tudo de uma vez. Vocês não precisam, tá, gente? Vocês vão pegar um ponto e vão começar essa semana. E eu quero que todo mundo vá lá sempre no Instagram falando, olha, Marina, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vão falando para mim, porque eu amo ver o feedback de vocês, tá? Então, agora... Eu quero entrar no momento com vocês, um momento de relaxar, um momento de mudar um pouco, porque o que acontece? Aqui a gente passou por todo o nosso plano, pelos nossos 3 processos do nosso plano, né? Mas, gente, assim, eu falo que uma das grandes viradas da minha vida, uma das grandes viradas de tudo que eu aprendi, é a gente mudar o que está dentro da nossa cabeça. Dentro da nossa cabeça. E agora eu quero muito, muito, muito que você tire o seu celular de perto, sabe? Desliga a TV, vai assim, para um cantinho que você possa se concentrar, esquece o celular, tira tudo de perto de vocês. Porque agora vocês vão fazer algo que só vocês podem fazer por vocês, que é mudar a mente de vocês. E foi algo que, para mim, até hoje, é o que eu mais invisto. É isso, é mudar a mente. Então, eu quero convidar vocês, eu vou botar uma musiquinha de fundo, para vocês entenderem um pouco desse momento. Os meninos vão colocar a musiquinha. Pode ir colocando, gente. Acho um pouquinho.
Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês por um instante. Eu quero ver todo mundo de olhinho fechado. E esse momento com vocês. Deixem você fluir nesse tempo. É um tempo você e você mesmo. Você e você mesmo. Respira fundo. Vamos respirar fundo. Entra nesse clima aqui que a gente está agora. Agora, eu quero que você imagine sua cozinha organizada. Imagina. Coloca na tua cozinha toda linda, organizada, leve, profissional, do jeito que você sonhou. O que você sonhou para a sua cozinha? Eu quero que vocês imaginem isso. Sendo exatamente... Imagina vocês sabendo exatamente o quanto você vai cobrar por cada um dos seus produtos. Quanto custa cada insumo? Cada coisa que tem dentro do seu estoque, você sabe o preço, você controla tudo. Seus clientes te valorizam. Você é muito, muito, muito valorizada. Sua confeitaria tem uma fila de espera gigante, gigante. Você olha para o mês e sabe quanto vai entrar de dinheiro. Você tem lucro, você tem um caixa estável, você tem tempo com a sua família, você tem tempo para cuidar de você. Você não é só uma confeitaria, você tem uma confeitaria maravilhosa, você é linda. Você é uma empresária da confeitaria de tudo isso, quem criou foi você. Você criou tudo isso. E pode construir ainda mais, mais. Tudo começa com uma decisão de sair do automático e assumir o mando da sua vida. Agora eu quero que você abra os seus olhos. Vão abrindo os olhos. E essa nova versão já existe em você. A única coisa que está separando você dessa versão que está aí dentro de você é a sua decisão de mudar. E agora eu quero te mostrar um vídeo. Pode botar, meninos, o vídeo. Como o leão pode ser o rei da selva? Ele não é o maior animal. O elefante é provavelmente um dos maiores. Ele não é o mais rápido, porque o mais rápido é um guepardo. Por isso, ele não pode ser o mais inteligente. Então, ele não é o maior, nem o mais rápido, nem o mais inteligente. Então, como é que um leão tornou-se o rei da selva? Por causa da sua mentalidade. Essa é a única diferença entre um leão e um elefante. Quando um leão se aproxima e vê um elefante, ele pensa no almoço. O elefante pensa em correr. E é tudo mentalidade, porque quando um leão macho se aproxima, ele pode estar em menor número que um bando de hienas, mas ele é o rei da selva, por causa da sua mentalidade. É isso, gente. Tudo está aí dentro de você. Isso existe. Se você existe, essa confeitaria existe, está tudo aí dentro de você. E eu quero que você preste muita, muita atenção agora no que eu vou falar para vocês. O que você vai ver agora nesse slide, que você está vendo aí, né? É um bonsai. Existe algo muito importante sobre ele. Ele não nasceu para ser um bonsai. Alguém decidiu isso por ele. Alguém colocou essa sementinha dentro de um vaso pequeno, podou, controlou, limitou a água, tudo para que ele nunca crescesse além do que o tamanho que ele está. Ele cresceu até onde deixaram. E até onde ele podia, e não até onde ele podia. E é isso. Não é justo, né, gente? Assim como esse bonsai, você também quer crescer. Você quer sair desse vaso pequeno. E eu estou aqui para te mostrar que existe um lugar muito, muito maior esperando por você. Um espaço onde as suas raízes podem se fixar
e finalmente crescer. Porque eu sei que você nasceu para ser grande. Nasceu para gerar frutos, para dar sombra, para ser vista, para ser admirada, para produzir em abundância. Mas não existe uma verdade sobre crescer. Essa verdade é que trocar de vaso dá trabalho, viu, gente? Dá medo, é desconfortável. Quando você for colocada num vaso maior, a gente acha estranho. É muito estranho quando a gente sai desse vaso pequeno para um lugar maior. Você vai parecer que o lugar é espaçoso demais, é desafiador demais. Mas com o tempo, suas raízes vão o quê? Se adaptando, se fortalecendo. Você vai ocupando todo aquele espaço daquele vaso. E quando isso acontecer, adivinha? Aquele vaso que parecia gigante vai ficar pequeno. Porque você cresceu. É esse o processo. Esse foi o meu processo. E agora é o seu. E um dia eu também tive que abrir mão do que era confortável. Eu escolhi sair do meu vaso pequeno. No começo dá medo. Mas foi exatamente essa decisão que me fez permitir chegar aqui onde eu estou hoje. Aqui, conversando com vocês. E eu quero que você entenda. Você também pode escolher um vaso maior hoje. Você pode ir para um nível muito maior. E a sua confeitaria pode crescer muito mais do que você imagina. Porque, assim, a minha imaginação humana, eu nunca estaria onde eu estou hoje. É sobrenatural. A gente não consegue, às vezes, não consegue imaginar isso. Tá? E eu quero que você entenda. Você pode escolher um vaso maior hoje. Você pode ir para o próximo nível. A sua confeitaria pode crescer muito, mas muito mais do que você imagina. E é exatamente por isso que eu preciso te mostrar algo muito importante que pode te levar para o seu próximo vaso. Algo que vai te dar espaço porque você precisa finalmente, sabe? Crescer para o que você nasceu para ser. Agora, eu queria que vocês entendam que esse plano que eu mostrei aqui para vocês é para vocês terem clareza, sabe? Aqui nesse tempo que a gente está, né, eu nem conheço assim, cada um de vocês. Eu mostrei esse plano para que vocês entendam que aonde vocês estão aqui e que vocês podem chegar mais longe. Tá? Então, hoje, no máximo que eu consigo fazer, em tão pouco tempo dessa noite, né? Esse tempo, por mim, eu passava noites e noites e noites e noites aqui com você, né? E eu sei que você está ansiosa para saber sobre a formação de confeitaria de luxo que eu falei lá no começo da nossa aula, né? Que todas essas estratégias que estão dentro da confeitaria de luxo, né? Esse plano que eu entreguei, é o que eu uso até hoje, é o que fez eu chegar onde eu estou aqui. É o que hoje me fez eu atender 10 mil clientes por mês. Então, assim, não é algo que eu, tipo assim, eu coloquei lá e eu fiz uma estratégia mirabolante e tal, e eu coloquei um processo. Não, eu vivo isso todos os dias. Eu tenho dores. E é essas dores que eu compartilho com vocês. O meu dia a dia é o que dá certo que eu estou compartilhando com vocês. E assim, é algo que realmente é muito importante. Eu tenho a honra hoje de mostrar para vocês a formação confeitaria de luxo. Que assim, gente, ela é o meu xodó, assim, porque cada passo, cada coisa que eu gravei da formação, porque ela é uma jornada tão completa, que é algo que, assim, é a minha paixão. Eu posso dizer para vocês, assim, eu sou muito apaixonada pela formação, porque eu acredito muito no que tem aqui, né? A formação, ela é dividida em 5 pilares, tá? Por quê? Por que eu dividi ela em 5 pilares? Eu vou passar por cada um deles aqui, vou ler um pouquinho e explicar um pouquinho para vocês, sabe? Porque eu entendo que
tudo é uma construção da nossa vida, da nossa empresa, é uma construção, sabe? A gente precisa entender que não adianta a gente querer fazer tudo de um dia para a noite, porque senão, sabe o que acontece? A gente para, a gente não consegue passar. E aí, o primeiro módulo, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que tem em cada módulo, tá? Então, o primeiro módulo é fundamentos de uma confeitaria que vende todos os dias, tá? Da confeiteira à empresária. A mudança que transforma o negócio. Então, assim, é aqui que você vai realmente começar a sair daquela confeiteira que eu mostrei para vocês aqui. Porque aqui é aula de mentalidade, do que você pode olhar de diferente, o que pode ter de diferente para você sair dessa cabeça de confeiteira. É sobre você ter lucro, liberdade. Então, esse primeiro passo é muito importante. É aquela pessoa que tem medo de, tipo, o meu bolso, eu posso comprar mais, o meu cliente não sabe. Por quê? Porque é muito difícil. Então, vocês têm que realmente ter um guia sobre isso. A rotina lucrativa e organizada, com foco em lucro e liberdade, o que é? Eu tenho aqui o passo a passo do que você tem que fazer durante toda a sua semana para você ter uma rotina organizada. Por quê? Porque eu faço isso hoje. Eu tenho tudo organizado. Eu sei o que eu vou fazer agora, eu acordo a minha semana toda estruturada, toda direitinha, do que eu tenho que fazer todos os dias da semana. Então, assim, eu sou uma pessoa organizada, tá? Então, entender aqui, né, nesse primeiro módulo, você vai entender que o seu bolso não é o bolso do cliente. Então, assim, por muito tempo eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou vender? Por quê? Porque a gente tem internamente dentro da gente que a gente não pode pagar pelo aquele produto e a gente acha que o nosso cliente também não pode. E não é assim. Tem várias festas que eu vendo que eu não pago também, não. Eu não conseguia, não teria condições de ter festas milionárias aí. Tem gente que gasta 1 milhão em festa. Então, assim, mas se eu não tivesse mudado a minha mente para conseguir passar por isso, eu estaria parado ainda naquela fase, tá? A produção escalável, o que é? Eu vou ensinar para vocês tudo o que vocês precisam para estruturar e padronizar e agilizar a sua cozinha. Ai, Marina, você mostra isso no Instagram? Não. Porque mais para frente eu vou falando aqui para vocês, mas é algo que realmente essa parte da estruturação e padronização vocês nunca viram no meu Instagram, porque eu tenho um cliente high ticket e o meu cliente não pode saber o que eu faço na minha cozinha. Então, eu só mostro beleza para o meu cliente. Então, essa parte de estrutura eu não mostro, só as minhas alunas sabem, tá bom, gente? Então, eu vou falar para vocês sobre o segundo módulo, tá? O segundo módulo é valor e encantamento, que é precificação. Como precificar com lucro e confiança. Aqui é um módulo que essa aula eu vou ensinar, eu tenho um curso totalmente sobre precificação, mas não é só precificação, é precificação, estoque, tudo, tipo, é a coisa mais completa que você tem. Lá naquela área que eu falei sobre o plano, fala assim, ai meu Deus, como é que eu vou começar sobre a parte financeira? Aqui, realmente, você vai começar a precificar com confiança e lucro, tá? Atendimento de alto padrão, como encantar, surpreender e fidelizar o seu cliente. Um atendimento de alto padrão, ele tem vários passos. Eu sempre falo que sucesso deixa rastro, tá, gente? Então, um atendimento de alto padrão, o que acontece? Existem roteiros, você precisa saber o que falar para o seu cliente. Como que você vai botar alguém... Ai, que linda! Então, como que você vai colocar alguém dentro do seu comercial, né? Você vai colocar alguém para vender se você não tiver roteiro, você não vai saber nem o que ele está falando para o seu cliente. Então, é muito importante. Esse atendimento eu entrego para vocês, eu ensino o que vocês podem falar, o que vocês não podem falar, o que vocês podem fazer no Instagram. Então, eu faço isso realmente. Marca desejada, como ser percebida e valor com alto... Não, e valorizada com alto valor. Então, assim, aqui, gente, esse módulo de percepção, né, de marca, é algo muito importante, porque primeiro eu ensino para vocês o que é esse valor percebido, né, o que é como que você vai mostrar para o seu cliente você ter valor, né, não preço, né, é algo muito importante. Ai, Marina, mas eu não quero vender só para milionário. Não tem problema. Até para vender para quem não tem dinheiro, gente, a gente tem que ter uma estrutura e tem que saber para quem você quer vender, tá? Então, assim, não é só para... eu quero só vender para os ricos milionários.
então eu não quero isso não porque eu não quero, entendeu? Então, assim, em todos os setores, em todo tipo de empresa, se é para rico, se é para médio ou é para pobre, você tem que ter estrutura, tá bom? Então, isso é muito importante de vocês entenderem. Pode ir para o terceiro módulo. O terceiro módulo é crescimento, lucratividade na sua confeitaria. Então, assim, eu vou falar sobre marketing que atrai, né? Então, marketing é algo que foi bem disruptivo, assim, na minha vida, porque era uma coisa que eu não sabia fazer, né? E o Instagram era uma coisa nova, acho que para muita gente, né? A gente postava lá, mas ele não era essa máquina de venda, né? Então, eu tive que estudar muito para conseguir entender e criar essa comunicação estratégica para o meu público certo. Mari, não quer o público certo, é o público que você quer vender. Eu não sei. Aqui eu te ensino. Eu vou te ensinar a descobrir quem é teu público. Eu quero classe média, classe alta, classe baixa. Eu vou te ensinar aqui. Porque existem formas diferentes, tá? Vendas que conectam, como vender com clareza e constância. Vendas que conectam está muito atrelado também ao marketing, né? Porque, assim, a venda, ela tem que ser alinhada com o teu público. Às vezes a gente fala assim, ai, meu Deus, eu não sei por que eu tô vendendo, mas o meu cliente não vem, não sei o que está acontecendo. Por quê? Porque talvez você não esteja tendo a comunicação correta que você precisa para o seu cliente, tá bom? Então, aqui você vai aprender tudo isso, né? São muitas estratégias para você conseguir passar por isso. Ai, Marina, eu preciso mudar tudo de uma vez? Lembra lá no nosso plano que eu falei para vocês que não precisa ser tudo de uma vez? Não precisa ser tudo de uma vez. Por isso que eu divido bem devagarzinho para vocês irem avançando, devagar, tirando dúvida, fazendo tudo, tá? Estratégia de crescimento com base em resultado. Por quê? Porque de nada adianta a gente crescer de uma vez, tá? Crescer de uma vez e aí perder dinheiro, porque cresceu tanto, porque assim, nem é só, todo crescimento, se for desordenado, é ruim, tá? Então, assim, não achem que, tipo assim, lotar minha agenda, eu quero ter todos os clientes do mundo. É bom? Não, às vezes não é. Às vezes ter muitos pedidos faz você perder dinheiro também, tá, gente? Se você não tiver uma estrutura correta, com precificação correta, com processo correto dentro da sua cozinha, não queira agenda cheia. Porque só vai lhe dar muito trabalho, você vai ser escravo do seu trabalho e no final do mês você não vai ter dinheiro. Tá bom? Então, o módulo 4, sua confeitaria com uma estrutura profissional e escalável, tá? Então, produção e escala. Como crescer mantendo qualidade? Então, aqui eu ensino ficha técnica, como que vocês vão fazer para delegar, como que vocês vão implantar um processo dentro da cozinha para que você consiga... Ai, Marina, eu não quero sair da minha cozinha. Isso vai ajudar você, entendeu? Assim, eu amo cozinha, eu também amo cozinha. Mas hoje, o que acontece? Eu tenho pessoas melhores do que eu dentro da cozinha, porque as minhas meninas são perfeitas. Por quê? Porque eu criei um processo e hoje elas repetem exatamente o que eu faço, até melhor, tá? Então, como montar a sua equipe quando... e como contratar com segurança? Isso era uma pergunta que eu me fazia e muitas alunas minhas. Essa formação foi, assim, algo que era dúvida de todas as minhas alunas e é algo que eu vivi muito quando eu quis criar a formação, né? Então, como contratar com segurança? As meninas sempre falavam assim, como que eu vou saber que eu vou contratar a primeira pessoa? Eu não tenho ninguém. Vamos supor, não tem ninguém, eu sou sozinha. Como que eu vou saber o primeiro passo para contratar a primeira pessoa? Aí eu dou o passo a passo, eu ensino, eu falo toda a organização que você tem que ter antes, tudo, para você contratar e ter dinheiro para pagar essa pessoa, entendeu? Gestão financeira para confeiteiras, lucro, controle e clareza. Então, assim, eu não sei de financeiro. Aqui tem, gestão financeira é muito importante. Ai, Maria, mas eu não amo números, eu não amo. Eu também não amo, tá, gente? Eu não sou apaixonada por números, mas eu entendo. Então, não tem problema depois você ter pessoa para fazer essa gestão. Mas se você não souber analisar os números, esquece. Então, tem muita coisa hoje dentro da suíte que eu entendo, mas eu não executo. Por quê? Porque existem pessoas que são muito mais inteligentes do que eu. Mas se elas chegar com papel, com planilha, com DRE, com tudo, eu sei analisar. Tá bom? Então, assim, a gente não pode se cobrar, tipo assim, mas pelo amor de Deus, preciso fazer tudo. Não, mas vocês precisam se capacitar para vocês entenderem de tudo, tá bom? Gente, vocês são empresárias lindas e maravilhosas aqui. E o quinto módulo, tá? Que é ter uma confeitaria
inesquecível. Sabe aquela assim, que fala, meu Deus, o cliente vai dizer assim, meu Deus, eu amo essa confeitaria. Que é o quê? A criação de produtos exclusivos, como você ser único no mercado, então eu passo muito essa visão para vocês aqui, sabe? O que de diferente você pode fazer dentro do seu produto para ser esse destaque, né? O que eu posso fazer para realmente mudar, trazer algo diferente? Ah, eu preciso criar um doce com nome estranho? Não! Né? Isso aqui eu vou passar para vocês. A criação de produtos exclusivos é muito importante vocês terem isso. Tá bom, gente? Marketing de luxo no Instagram. Posicionamento e autoridade. É muito importante para quem quer trabalhar, quem quer mudar um pouco o público, quem quer subir de nível, realmente, o marketing de luxo no Instagram é algo transformador. Eu falo sobre marcas, eu trago essas marcas que já têm o luxo. Eu vou realmente, eu passo todas essas estratégias para vocês do marketing, que eu acho que é uma dor muito grande. E eu estou sempre fazendo cursos, eu estou sempre inovando, me capacitando para que eu possa falar um pouco mais sobre isso, tá bom, gente? Experiência do cliente e como entregar encantamento em cada detalhe. Eu acho que, assim, é algo que eu posso falar com autoridade, é sobre a experiência do cliente, porque é algo que eu acho muito importante. A experiência do cliente lá dentro da suíte, a gente cuida desde a hora que ele entra dentro do nosso WhatsApp, né? Toda a jornada do cliente, o que você pode fazer, o que você não pode, como você pode abordar ele para que ele fique recomprando de você. Então, tudo isso, gente, é estratégia. Às vezes você vê assim, meu Deus, olha como aquela confeitaria, ela tá vendendo, ela tá fazendo isso, ela tá fazendo aquilo, mas é tudo estratégia, não existe a pessoa, tipo assim, é sorte, caiu do céu. Não existe, tá, gente? Não existe. Isso não existe. É sorte, aconteceu, caiu do céu. Não existe, tá? Então, assim, tudo é realmente uma estratégia pensada. Um produto bem posicionado e forte, ele não vende, ele realmente, ele é adquirido pelo seu cliente, tá bom? Então, assim, é algo muito, muito, muito importante para vocês terem aí. E aí, agora, eu vou falar um pouquinho sobre o que tem dentro dessa nossa confeitaria de luxo Black aqui, tá? Então, além de toda a confeitaria de luxo, que foi esses primeiros 5 módulos que eu passei aqui para vocês, tá? Eu vou entregar aqui para vocês também o brownie de luxo. Ai, Marina, para que eu quero esse brownie de luxo? Com esse brownie de luxo, vocês já vão pagar. Esse é o brownie que eu falei para vocês lá do meu começo. É o brownie que eu falei para vocês que eu vendia lá na minha faculdade. Então, tipo assim, eu não tenho dinheiro para pagar nada. Tá aqui, amiga. Aqui nesse curso, Brownie de Luxo, eu te ensino a receita do brownie, eu te ensino como vender, como você embalar, como você entregar, como você criar uma rede de venda. Eu não sei o que fazer. Tá aqui, eu tô te entregando para não ter perigo de você dizer que não sabe o que fazer para pagar esse valor da formação, tá bom? Eu vou para o próximo para mostrar para vocês tudo que tem aqui dentro. Acelerador de lucro. O que é o acelerador de lucro, tá? É mão na massa desde o primeiro dia, tá? Porque quando você adquire essa formação, vai junto todas as minhas planilhas. Então, tem planilha de precificação lucrativa com aula, não é só a planilha, tá? Porque eu sempre tive dificuldade de planilha, de precificação, porque assim, eu não sabia nem mexer no Excel. Então, assim, quando me mandava a planilha, eu já bugava ali no começo, tá? Porque quando eu puxava aquele negócio, eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso? Então, tudo que eu trago para os meus cursos são dificuldades que eu já tive, tá? Então, assim, quando eu olhei, eu falei, não dá não. Então, assim, não é planilha, é aula e treinamento, porque você vai entender tudo sobre essa planilha, tá? Controle de atividade diária, que é essa planilha que eu entrego para vocês aí, que é a que eu uso, que eu amo. O que é? Lá tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá, gente? E aí você organiza, você vai organizando, olha, segunda-feira eu tenho que fazer compra, tá lá na sua segunda-feira. Não, quarta-feira eu tenho que ligar para um cliente. Quinta-feira eu tenho que fazer isso. Tudo organizado por planilha. Gente, me fala se não é perfeito.
perfeito. Você abrir seu negócio e falar assim, ai, não, hoje é segunda-feira, ai, não, hoje eu posso ir pro salão. Ai, que bênção, gente do céu. Eu queria ter tido isso no meu começo, eu tenho certeza que eu já estava muito mais longe, tá bom? Planilha de controle financeiro. Então, assim, só isso aqui, amiga, já esquece, já tá em outro nível. Já tá em outro nível. Pode passar, gente. Comunidade exclusiva. Essa comunidade, eu falo muito que a gente é muito, é muito solitário. A caminhada da confeitaria, porque todo mundo acha que é concorrente. Ah, não, mesmo concorrente, eu não vou falar, eu não vou fazer. Gente, você ter uma comunidade, você ter pessoas, você ter mulheres que estão ali do seu lado, segurando na sua mão, dizendo qual é o problema. Ah, eu tenho esse problema, ah, hoje eu tô com problema com isso, ah, hoje eu tô com problema. Essa comunidade já vale tudo, tudo. Tudo. Ali você vai colocar todos os seus problemas. Ai, hoje eu não estou conseguindo fazer uma precificação de tal coisa. O meu time vai estar lá dentro com vocês. Vocês têm noção do que é isso? Uma pessoa tirando dúvida de vocês? É tipo assim, coisa de escola. Não tira dúvida de escola. É essa comunidade. É uma comunidade que está lá, todas as alunas. Então, assim, é uma pessoa que eu estou indo viajar lá nem sei para onde, do lugar do Brasil. E eu preciso fazer um bolo lá. Vai ter pessoas lá para conseguir te ajudar, vocês vão conversar, vocês vão... Gente, comunidade para mim, eu amo, assim, eu amo ter pessoas que possam me ajudar nessa caminhada. E isso aqui não existe, tá, gente? Pode passar. Acesso vitalício. Gente, esse bônus que a gente colocou, que nunca existiu em nenhum dos meus lançamentos, tá? Realmente é algo que a gente fez com a Black. Por que a gente colocou vitalício pela primeira vez aqui nesse programa que eu tô passando para vocês? Por quê? Porque eu entendo que aqui a gente tem várias confeiteiras de vários níveis. Então, assim, Marina, agora eu vou ter que dar o primeiro passinho. Então, assim, às vezes é o primeiro passo, a primeira sementinha, e vai passando para o outro, e vai passando para o outro. Então, vocês vão ter esse conteúdo lá, todos esses conteúdos que eu passei para vocês, vitalício. Ou seja, quando vocês estiverem milionárias, faturando muito, ainda vai ter o vitalício lá para vocês. E vocês me chamam para tomar um cafezinho, tá, gente? Por favor. Eu quero ver todo mundo muito bem financeiramente. Pode passar. As oficinas lucrativas. Gente, a oficina lucrativa, o que eu vou mostrar o que eu vou passar para vocês? Tem algumas épocas do ano, né, que realmente é muito lucrativo para a confeitaria, né? Então, tanto Natal como a Páscoa são duas oficinas muito importantes. Por quê? Porque eu vou passar para vocês estratégias de venda. O que vocês podem fazer no seu cardápio? Ai, Marina, eu não sei escolher embalagem. Eu estou gastando dinheiro com embalagem, a embalagem está ficando encalhado lá. Então, eu vou entregar isso para vocês, tá? Duas oficinas para que, tipo assim, não ter perigo de vocês. Só não vai faturar quem não quer. Eu também não posso ir vender para vocês, mas, assim, com tudo isso, não tem como. Não tem como você não mudar a sua realidade em 2026, tá? Na verdade, agora, próximo mês, porque já tem o Natal aí para mudar e pagar tudo. Tá bom, gente? Pode passar. Gente do céu. Isso aí é surreal. O que acontece? Vocês, todo mundo que está aqui, vocês estão divididos em quem já é minha aluna e quem não é minha aluna ainda, tá? E aí, o que acontece? Eu vou entregar 6 encontros ao vivo, sozinho, individual, comigo, para vocês tirarem dúvida, falarem do que vocês estão fazendo, da confeitaria de vocês. Então, a gente vai ter um tempo só. Porém, é só para as 3 primeiras alunas ou as 3 primeiras que não são alunas. Então, assim, gente, meu Deus do céu, vocês não podem perder essa oportunidade, porque, assim, é algo surreal, é um tempo só comigo. Só comigo aqui, ó, eu e você. Maravilhosa, me contando tudo, eu tirando suas dúvidas, eu falando para vocês, criando algo com vocês, tá? Exatamente voltado. Então, imagina que nessa aula, que eu nem conheço vocês, imagine vocês me falando, olha, meu problema é esse, o que eu faço isso, o que eu faço com aquilo? Surreal, né, gente? Isso aí não tem nem preço. Meus meninos ficam botando aí, mas não tem nem preço um negócio desse na vida. Pode ir. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, os preços que seriam, tá? Se vocês fossem contratar todas essas coisas hoje, né? E é como eu falei, a comunidade não tem nem valor isso, porque eu falo que, tipo assim, tem coisa que não paga, né? Então, ó, a confeitaria de luxo, né, seria 2.497, o brownie de luxo,
o acelerador de lucro, a comunidade que é impagável, né? O acesso vitalício, né? A consultoria individual. Gente, essa consultoria, quem perder, eu mato, tá, gente? Tem que correr rápido. E as oficinas lucrativas, que é muito importante. Hoje, quem fizesse essa compra seria R$17.964, que não é caro, tá, gente? Hoje, para eu conseguir tudo que eu tenho hoje, para eu conseguir mudar essa mentalidade, para eu conseguir estar em lugares, eu já participei de mastermind, né, de coisas, mais de 50, 60 mil reais. Então, isso aí não é nada, tá, gente? Então, mas hoje, você não vai investir esse valor, porque a gente está fazendo uma aula para ser black, né? E essa oferta é especial aqui para Black Friday, tá? É algo realmente que a gente está fazendo muito, muito, muito diferente. A gente entregou o vitalício, entregou todos os nossos cursos, então realmente é algo que vale a pena vocês aproveitarem, porque no próximo ano não vai ter de novo, tá? Então, assim, eu falo que tem oportunidade na nossa vida que a gente não pode deixar passar. A gente tem que se agarrar e ir, gente. Tá? Então, hoje, eu vou falar para vocês como é que vai ser, ó. Como vocês estão vendo aqui. A oferta para alunos, tá? São 12 vezes, dividido 12 vezes de R$101,30. E para quem não é aluna, 12 vezes de R$152,11. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês forem no McDonald's, um dia já paga isso aqui. Fora que se vocês assistirem a aula de Brownie, vocês pagam isso aqui, não é os 12 vezes você vai falar assim, amiga, já antecipa esse negócio aí que eu vou pagar logo, porque eu não quero pagar de 12 vezes. Porque é isso. Só com as estratégias que eu tô falando aqui para vocês, esse valor já era. Tipo, não tem nem perigo de não ter. É, tipo, surreal um negócio desse, entendeu? Então, assim, tem oportunidades na nossa vida que a gente não pode deixar passar. A gente tem que ir. A gente tem que fazer. Porque senão, sabe o que acontece? No próximo ano, quando eu estiver fazendo outra coisa, putz, se lá em novembro eu já tivesse entrado, eu já estivesse trabalhando, eu já estivesse mudando minha confeitaria, eu já estava em outro nível. Então, não esqueçam disso. E é hoje, tá, gente? Pode passar. E aí, eu vou lá naquela para falar para vocês como que vai ser, tá? O nosso time vai mandar o link para vocês individualmente, como vocês já estão separados, quem é aluno e quem não é, tá? E aí, eu vou contar aqui até 10 para vocês, tá? Eu vou contar aqui para vocês até 10 para eles mandarem, porque, ó, vocês já fiquem espertos aí no celular, pelo amor de Deus, para vocês não perderem isso aqui. Que já vão ser 3 alunos e 3 que não é alunas. Então, assim, sabe aquela hora, assim, que tipo assim, ó, vai ser agora? Eu vou contar até 10 e eles vão mandar o link para vocês adquirirem essa formação, tá? Então, eu vou contar para que vocês se preparem, porque eles vão saber quem é essas 3 pessoas que vão pagar, tá? Então, eu vou fazer essa contagem regressiva aqui para a gente finalizar essa noite abençoada, tá? Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, pode mudar os links. E é isso. As 3 pessoas que vão realmente agora adquirir vão ser as 3 primeiras apenas, tá? Alunas e não alunas, gente, corre para ser rápido, para vocês já adquirir isso. Então, é muito, muito importante. Obrigada a todos vocês, né? Eu vou falar aqui mais um pouquinho sobre o que vocês têm dentro, né? Então, assim, vocês que estão adquirindo, vocês que adquiriram agora o não tem... que vocês adquiriram agora a formação... vocês não têm risco de vocês adquirirem. Por quê? Porque tem 7 dias de garantia. Gente, 7 dias de garantia, vocês vão entrar, vocês vão olhar se é para vocês, se não é, se quer, se não quer. Então, 7 dias de garantia, não tem porquê. Ai, vou pensar amanhã, já adquire. Vocês têm 7 dias de garantia e eu garanto que não tem a menor possibilidade de vocês não ficarem dentro dessa formação. É muito importante. É um investimento que vocês estão fazendo, que vocês vão ter retorno amanhã, se vocês quiserem.
Amanhã, se vocês quiserem, vocês já vão ter retorno. Por quê? Porque só o brownie de luxo e a oficina lucrativa que eu vou fazer para o Natal, já esquece, já pagou tudo. Então, é muito importante vocês não deixarem de adquirir isso agora. E essa oferta, eu estou falando bastante aqui, sendo repetitiva em relação à oferta, porque é algo que não vai acontecer de novo. Não vai realmente, né? Porque é algo que eu quis fazer para a gente realmente começar 2026 com o pé direito. Todo mundo lucrando muito, 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 muito. Então, você não precisa ter pressa, sabe? Eu sei que é ruim, às vezes a gente compra uma coisa, eu preciso colocar tudo em prática, tem muita coisa, eu tô correndo, é Natal, tem muita coisa. Não, você não precisa ter pressa. Você vai ter janeiro aí, você vai ter o passo a passo, você vai ter cada mês para ir devagarzinho, fazendo no seu tempo, não no nosso tempo. Por isso que eu quis colocar esse vitalício, porque é o seu tempo, não o meu tempo, não o tempo do amiguinho, né? Então, é muito, muito, muito importante, tá? A sua família, o seu tempo e a sua liberdade é mais importante do que tudo, gente. É muito importante o seu tempo e a sua liberdade, tá? E o que é mais importante, você não vai estar sozinha, você vai estar caminhando com pessoas, você vai estar ao lado de pessoas que estão realmente também querendo crescer, que às vezes já passou por algum problema que você está passando hoje. Então, assim, esse grupo realmente é importante, porque às vezes é um probleminha que você tem, ou a pessoa do seu grupo ali fala, putz, eu não sabia disso. Então, assim, só essa chave já é tudo, né? Então, são três, e eu vou estar sempre, né, atualizando vocês, são 13 anos de experiência, né, que vai estar ali dentro, né? Vocês não vão precisar esperar 13 anos que nem eu esperei. Olha, meu sonho era que lá quando eu comecei tivesse uma Marina Távora na minha vida, mas Deus sabe de todas as coisas e eu estou aqui para ser ponte na vida de outras pessoas e eu tenho certeza que esse é o meu propósito, tá? Então, não importa se você está começando agora. Ai, Marina, não tenho nem o que vender. Amiga, agora é a hora. Se você não sabe de nada ainda, você vai saber de tudo. Você vai começar do zero e já vai começar, tipo, top. Ai, meu, eu tô no meio, não sei, tô na dúvida. Então, realmente é algo transformador essa formação, tá bom? E eu quero desejar aqui para vocês, encontrar vocês na nossa aula e encontrar vocês tendo muito lucro e muita liberdade em 2026. Então, vão lá no grupo, clica no link e adquiram o seu formação. Alguém tem alguma dúvida, assim, ficou alguma dúvida sobre formação? Eu acho que eu falo, mas expliquei. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula, o que tem, o que não tem? Falem para mim. Alguém tem dúvida? De nada, é um prazer estar essa noite aqui com vocês. Então, gente, se ninguém tem dúvida, eu vou indo, porque agora também eu vou para uma festa, um evento que eu também já tinha marcado, uma festa muito importante, e espero todos vocês no Formação.